De volta com Conexão Alagoas e hoje eu converso com o Dr. Lucas Uchoa, ele que é advogado, especialista em direito privado e o nosso tema é o planejamento patrimonial da família. Dr. Lucas, no primeiro bloco já ficou sensacional. Vamos falar como é que é a formação do profissional, do advogado, porque reúne várias áreas em uma só, né? Exatamente, Mauro. O profissional de holding familiar é até uma diferença, uma questão que é difícil a gente encontrar um profissional especializado em planejamento patrimonial da família, especificamente em holding familiar. Justamente porque na academia, nós advogados, nós não temos, na grande maioria das universidades, uma cadeira específica, uma matéria específica trabalhando com esse assunto, tratando especificamente desse assunto. Então, quando a gente trabalha, quando a gente estuda na academia, a gente estuda aquelas matérias separadamente. Direito civil, processo civil, direito empresarial e assim por diante, direito tributário. Mas é justamente a reunião de todo esse conhecimento que nós não temos na academia, que nós buscamos e que o profissional especializado nessa área tem que ter. Então, existem hoje alguns grupos, alguns conjuntos de profissionais, nós hoje fazemos parte do time Holding Brasil. Eu faço parte da Confraria Diamante, do time Holding Brasil. Hoje, o grupo de advogados, contadores e administradores de maior volume de profissionais e mais especializados no Brasil, trabalhando especificamente sobre isso. Então, nós estamos, hoje, no meu escritório, eu estou praticamente 100% trabalhando só com planejamento patrimonial e em contato com todos esses profissionais. Não só levando a eles e discutindo, debatendo os casos novos que aparecem no meu escritório, mas dentro dessa diversidade de relações familiares que existem no Brasil todo, nós também temos acesso aos casos e aos problemas vivenciados por esses profissionais em outros lugares do Brasil. Então nós trazemos isso, nós temos reuniões frequentes e nós buscamos soluções, inclusive, para novos problemas. Um problema, inclusive, não sei se já foi tratado por mim, em relação também à possibilidade da família ter, e hoje nós somos bastante consultados por isso, como resolver a preocupação da família que, por exemplo, tem um filho portador de necessidades especiais, um filho com TEA, por exemplo, transtorno do espectro autista. Então essas pessoas elas têm a necessidade de estabelecer regras para o atendimento das necessidades dessa pessoa no futuro. Claro. Então, dentro do sistema de holding familiar, você pode estabelecer, ainda em vida, de que forma a pessoa, qual é a pessoa primeiro, que vai administrar esse patrimônio, os interesses dessa pessoa, desse menor ou desse filho com necessidades especiais, ou se não tiver uma pessoa de confiança, qual é o estabelecimento profissional, qual é a empresa que vai ficar responsável por essa administração, a quem ela vai prestar contas, essa empresa ou essa pessoa tem que prestar contas. E quem terá o poder de destituir essa pessoa ou essa empresa em caso de má versação ou de má gestão desses recursos. Então, é justamente essa diversidade, essa sempre estar renovando a busca ou as demandas familiares que um profissional nessa área tem que estar sempre antenado e principalmente na situação atual, em que nós temos a recém-aprovada reforma tributária que vai vir a alterar aí, agravar, aumentar aí os gastos que incidem, né, as despesas incidentes sobre o patrimônio da família. Falando do time holding, doutor, dá para imaginar que essa troca de experiência, né, entre os especialistas só qualifica ainda mais a qualidade do que vocês ofertam para todos nós que vivemos aqui no Brasil. Exatamente. O grande ganho que nós temos lá dentro do time Holding Brasil é justamente esse. Pela primeira vez, dentro do meio jurídico, eu estou engajado dentro de um movimento em que todos os profissionais se ajudam. Nós temos uma grande dificuldade, principalmente no meio jurídico, em relação a isso. Advogados ajudando outro advogado, que em tese seria o seu concorrente. Lá não. Lá nós temos vários profissionais atuando com planejamentos patrimoniais, planejamentos familiares, vivenciando situações em que eu não vivenciaria, às vezes, aqui, né, trabalhando só com meus clientes, mas que já me deixam preparado, quem está lá dentro do time Holding Brasil, para caso isso venha acontecer, caso aquela situação venha a surgir, a gente já sabe 2 ou 3 opções ali que podem se adequar à realidade daquela família. Doutor, o que o senhor pode dizer para uma pessoa que está nos acompanhando nesse momento e tem interesse em
fazer esse planejamento, talvez nem soubesse, mas está sabendo agora. Qual é o primeiro passo para iniciar esse processo? Bom, normalmente, quando a gente trata de planejamento patrimonial, é diferente de uma contratação de um advogado comum ou de um contador comum. Um contador também pode fazer o planejamento. Então, é diferente daquela contratação comum, em que você leva uma demanda, contrata o advogado vai dar a solução, você já, às vezes, já contrata até na hora o advogado e ele vai começar a trabalhar para você. No planejamento, não. No planejamento, primeiro, é necessário a gente fazer uma sessão de viabilidade, ou seja, é necessário a família sentar com o advogado, conversar com ele. O advogado vai fazer diversas perguntas para entender como é a sua realidade familiar, como é a constituição da sua família. É o primeiro casamento, é o segundo, tem filhos fora do casamento ou não, quais são os anseios da família em relação ao tratamento do patrimônio. Depois disso, a gente passa para o tratamento do patrimônio. Como é a sua formação patrimonial, quais são os seus bens, como você adquiriu, estão todos quitados, registrados ou não, e aí a gente vai tratando disso. Ao final, a pessoa sai de lá, a família sai de lá com o diagnóstico. É viável ou não é viável o sistema de holding familiar? Ela vai atender ou não às suas necessidades? Em sendo positivo, a gente passa para uma segunda fase, que é a elaboração de um projeto estrutural. É como numa casa. Sim. A gente sabe que a casa vai ser construída no terreno, mas a gente precisa fazer um projeto para saber o que a gente quer. No sistema de holding não é diferente. A gente faz um projeto estrutural em que mostra para a família qual é a realidade familiar, qual é o custo do inventário hoje, se ela não fizer nada, qual é o custo do inventário hoje com a legislação atual, e traça ali, desenha 2 ou 3 modelos de holding que podem se adequar àquela realidade. Modelos do mais simples ao mais complexo, com a discriminação de todos os custos. Então a família sai de lá, a gente apresenta esse projeto e a família vai decidir. Gostei mais do projeto 1, do modelo 1, do modelo 2 ou do modelo 3. E definido isso, a gente passa efetivamente para a execução do trabalho, para a elaboração do sistema, caso assim a família queira. Puxa vida, olha aí quanta informação importante. Doutor, quero saber o seguinte, tenho certeza que quem está nos acompanhando está dizendo assim, Mauro, e agora? A pessoa já morreu, tenho que fazer inventário. Tem como fugir do inventário e buscar vocês? Ou não, essa mágica vocês não fazem? Infelizmente não. Falecendo uma pessoa, obrigatoriamente a família tem que passar pelo inventário. Daí a importância de você se planejar, de você antever essa situação e de você buscar um profissional especializado para saber se, seja pelo sistema de holding familiar, ou seja por outras ferramentas de planejamento patrimonial, se a sua família pode se aproveitar, né, se valer desse tipo de planejamento para evitar que um mal maior venha dilapidar o seu patrimônio, venha a tirar da sua família aquilo que você com tanto suor construiu. Doutor Lucas, como é que foi a sua escolha para isso? Assim, hoje você conseguiria fazer em outra área ou você está feliz? Pelo brilho nos teus olhos, você está feliz com o que está fazendo? Não, hoje eu realmente me encontrei, né? Eu advoguei durante 15 anos, vamos dizer, na prática comum da advocacia e a partir daquele período de pandemia, né, foi quando eu realmente parei e mergulhei nessa questão do planejamento patrimonial, a estudar e a me especializar nessa área. E hoje eu não quero outra coisa. A maior satisfação, pelo menos para mim, 2 satisfações. A primeira, não está trazendo mais demandas, mais processos para o Poder Judiciário, trabalhando com não com contencioso, mas evitando que os processos, as demandas cheguem ao preventivo, né, ao Poder Judiciário. E outra, fazer com que problemas efetivamente, as soluções cheguem para as famílias. Você evite problemas para as famílias. Você vê no semblante das pessoas, quando a gente finaliza um procedimento, um trabalho, constitui um holding familiar e entrega efetivamente para a família, você vê como, principalmente, os pais ficam mais tranquilos com aquilo, sabe? Sabendo que os filhos estão protegidos e que não vão passar por aquele, às vezes acontece, por aquele horror que é o procedimento de inventário. Ouvindo mais uma vez, doutor, me parece que o grande desafio mesmo é conscientizar, né? É como comparando aqui com a questão do seguro, né? Até mesmo da previdência, não só do seguro, da previdência, a pessoa se precaver, né? Esse é um desafio e tanto, e as pessoas precisam, a partir dessa nossa conversa, entender que isso que o doutor Lucas e outros profissionais do Brasil fazem é fundamental para dar tranquilidade e também para economizar e viver em paz. Tem que falar desse assunto, todos nós vamos morrer, né, doutor? Exatamente, Mauro. E outro detalhe,
fica difícil a gente falar de todos os benefícios de uma holding familiar. Sim, numa nesse entrevista, espaço. claro, não esgota. Mas existem situações em que a família não sabe sequer que aquele problema, que aquela preocupação dos pais hoje pode ser resolvida por um planejamento patrimonial. Às vezes nem com a constituição de um sistema complexo, mas um sistema simples que vai atender aquela família. E nós temos, por exemplo, na questão da valorização do patrimônio, as pessoas não sabem sequer que hoje, alugando imóveis na pessoa física, ela paga muito mais imposto do que constituindo o sistema de holding familiar. Elas não sabem que o sistema de holding familiar pode trazer eficiência tributária quando da venda de um imóvel. Elas não sabem, por exemplo, que o sistema de holding familiar ele pode ser utilizado inclusive no divórcio. Sabia disso? Não. Inclusive já tem pessoas hoje utilizando o sistema de holding familiar para evitar levar uma demanda para o judiciário e elas já fazem toda a divisão do patrimônio constituindo holdings familiares diferentes, uma para o pai, uma para a mãe. Então tem várias situações em que o sistema de holding familiar, ele pode, e o planejamento patrimonial, ele pode evitar demandas se arrastando no Poder Judiciário, inclusive evitar conflitos, né, entre as pessoas. Doutor, ao olhar para o mundo, qual é o país que seria exemplo nessa área? Hoje em dia, nós temos os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje, a holding foi originada na Inglaterra, mas hoje nos Estados Unidos nós temos não só a holding familiar como uma ferramenta em que as famílias se utilizam para fazer o planejamento patrimonial, mas nós temos também outras figuras lá, como o trust, por exemplo, em que lá se utiliza bastante. Mas lá nos Estados Unidos nós temos um detalhe. Lá nos Estados Unidos, o imposto sobre a herança lá é de 40%. Aqui no Brasil ainda é de 8%. Né? E ainda com 8% nós temos o inventário podendo chegar até 40% no percentual de dilapidação do patrimônio da família. Então, como existe hoje uma tendência, e nós tratamos disso nas minhas redes sociais, os profissionais que atuam nessa área estão tratando disso, existe uma tendência hoje de aumento desse percentual. Esse limite de 8%, ele poderá chegar até, está sendo discutido isso, até uns 20% a 22%. Então você imagina, se esse percentual do imposto da herança sair de 8% e chegar a 20%, o quanto do patrimônio não vai ser dilapidado se ninguém fizer nada hoje. Eu imagino, Mauro, que a gente vai chegar numa situação, eu faço palestras e seminários no meu canal do YouTube, né? A gente vai planejar um em breve, e nós tratamos justamente sobre planejamento patrimonial, levando a educação patrimonial para as famílias. Porque nós entendemos que hoje as pessoas têm uma educação financeira muito desenvolvida. Nós vemos pessoas de certa idade já aplicando em ações, aplicando em locais, em investimentos que não mais a poupança, sabendo que a poupança já não rende mais nada. Mas nós não vemos ainda pessoas com a suficiente educação patrimonial, ou seja, as pessoas não se dão conta do quanto que o seu patrimônio, quanto você vai perder de tudo isso que você está construindo se você não se planejar. Então é justamente para isso, para levar essas informações às pessoas, que nós fazemos essas palestras, esses seminários, e nós estamos divulgando essa possibilidade de incremento da alíquota do imposto sobre herança e da possibilidade próxima de as famílias terem uma perda muito maior daquilo que elas estão construindo. É verdade, a gente sabe que a tendência é que haja esse aumento, até seguindo outros países, o senhor citou agora os Estados Unidos, com 40%, então acho que não resta nenhuma dúvida, né, doutor, do quanto é importante esse planejamento. E a gente tem que tocar, eu comparo até, eu fiquei aqui ouvindo e pensando, depois de tudo que o senhor falou, com a questão de doação de órgãos, né? É inevitável, tem que falar sobre isso, as coisas podem acontecer e a gente tem que estar preparado para isso, justamente para, até acho que dá para usar essa expressão, né, doutor Lucas, sofrer menos. Acho que a gente pode sofrer menos na vida e passar por ela de um jeito muito especial. Doutor, eu sei que é uma questão ética, né, com a OAB, de não se divulgar, mas acho que quando vai se divulgar conteúdo, acho que o senhor pode deixar o seu canal, suas redes sociais e a gente ajuda a divulgar aqui para os nossos telespectadores, para os nossos internautas. Isso, eu utilizo hoje, né, o Instagram principalmente como meio de divulgação de informações. Então eu tenho vários vídeos lá na minha rede social tratando sobre holding familiar, planejamento, formas de você evitar alguns tipos de problema do ponto de vista patrimonial. E o meu Instagram é o ADV_Lucas Uchoa.
ADV_Lucas Uchoa. E também tem um canal no YouTube, que é por onde eu faço as transmissões dos meus seminários, das minhas palestras. Lá é Lucas Uchoa Holding, tá? Então, as pessoas podem me encontrar por esses lugares, né? E lá vai ter muita informação, principalmente em relação a esses pontos, que hoje são, às vezes, obscuros para as famílias, mas que eu tento trazer um pouco lá de luz sobre esse tema. Doutor Lucas, eu estou muito feliz, mas muito mesmo, de poder levar esse conteúdo para os nossos telespectadores, para os telespectadores do canal Futura, dentro do Conexão Alagoas. Então, quero agradecer demais a sua presença, te dar parabéns por esse trabalho e continue aí com esse gás, trazendo tanta informação relevante para todos nós. Muito obrigado pela sua participação. Mauro, muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado por esse espaço. Eu encorajo as pessoas a procurar um profissional especializado, analisar, saber quais são as suas demandas, saber quais são os seus interesses em relação às pessoas da família, cuidar das pessoas da família e a cuidar do seu patrimônio. E procure um profissional especializado, faça o seu planejamento patrimonial e não espere que algo pior venha acontecer lá na frente. Muito obrigado, parabéns mais uma vez. Eu agradeço. E agradeço também a você que esteve comigo até agora. O canal Futura é assim, se é importante, está na sua tela. Obrigado pela sua companhia, tenha uma excelente semana e até a semana que vem. Tchau para vocês, tudo de bom e até lá.